Você já foi diagnosticado com algum? Não, como eu tinha esse sintoma de falar pras pessoas que eu tô com sensação de perseguição, foi taxado a medicina como esquizofrenia. O colateral, eu tive sensação de perseguição. Não sei se no caso é muita feitiçaria e macumbaria ou se tem a ver com a radiação do alienígena. Eu ficava incomodando as pessoas, falando assim, eu tô com sensação de perseguição. Começando o vídeo com a mão para não babar no rosto da pessoa. E é claro que é uma homenagem ao nosso querido Luiz Crazy Near, ou como alguns conhecem, o Trevor brasileiro. Essa figuraça ficou muito conhecida pelo seu jeito peculiar de falar. Pô, aquelas ideias que eu falei que eu te tirei, porque tava filmando, você acha que não conseguia entender os bagulho, é? E algumas semanas atrás ele apareceu no canal do Renato Cariano. E quando a galera foi lá gravar um vídeo, um take na casa dele. E aí, pessoal, foi justamente nesse vídeo aí que a gente colocou no começo que o Luiz faz uma revelação pra lá de interessante. Ele revela que foi diagnosticado com esquizofrenia. E é por isso que hoje a gente quer conversar sobre isso. Então fica até o final do vídeo para você entender se isso faz sentido ou não. Será que o Luiz Crazy Near é esquizofrênico ou não? Mas antes, é interessante a gente pontuar uma coisa. Esse vídeo ele não tem o propósito de fechar o diagnóstico ou não, e sim de tentar trazer informações claras para a vida das pessoas. Afinal, quando a gente tem as informações corretas, a gente evita cometer vários erros que a gente vai ver que foram cometidos lá atrás e que custaram a vida das pessoas. E outra coisa, pessoal, esse vídeo tem o objetivo de mostrar que ali por trás dos diagnósticos tem uma pessoa que não é o diagnóstico, mas que tem virtudes, que tem vida, que tem família, entre outras coisas. Mas chega de enrolação. E afinal, o que é esquizofrenia? A esquizofrenia está dentro de um conjunto de síndromes conhecidas como síndromes psicóticas, que caracterizam-se por experiências como alucinações, delírios, desorganização marcante do pensamento, do comportamento e uma experiência intensa de estar sendo perseguido ou até mesmo ameaçado. Eu gosto bastante da definição junguiana sobre esquizofrenia, que basicamente, parafraseando, ela traz essa ideia de que o self sofreu uma fragmentação, passando a coexistir com uma variedade de sujeitos de funcionamento autônomo. Mas a palavra mesmo, esquizofrenia, foi cunhada em 1911 pelo psiquiatra Eugene Blair, que basicamente significa a união de duas palavras, frene, sendo mente, e esquizo, que significa cisão. Ou seja, a palavra esquizofrenia recai justamente sobre essa ênfase de dissociação de pensamento. Só que em 1853, o psiquiatra Benedict Morrell utiliza o termo demência precoce para descrever pessoas que hoje seriam justamente essas consideradas com esquizofrenia. O que foi observado à época era que tais pessoas tinham o comprometimento de seus afetos, seu pensamento e de seu julgamento da realidade. Já em 1952, Kurt Schneider traz uma nova forma de classificar os sintomas. Esses sintomas eram muito comuns em pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, tanto que foram chamados de primeira ordem. Dentre esses sintomas estavam ouvir os próprios pensamentos falados de fora, ouvir vozes que comentam seus atos ou que dialogam entre si, roubo ou inserção do pensamento, sentir que suas ações ou experiências são controladas de fora, irradiação do pensamento e também uma percepção delirante da realidade. Só que em 1974 que as descrições se tornarão ainda mais semelhantes àquilo que a gente tem hoje, sendo divididas entre sintomas negativos e sintomas positivos. Os sintomas negativos nada mais são que perdas lentas de funções cognitivas, e os sintomas positivos são como novas manifestações sintomáticas. Eu vou deixar, para ficar mais fácil aqui de você entender, eu vou colocar uma tabela aqui na tela. A tendência dos últimos anos foi dividir ainda mais esses sintomas, conforme você pode ver aqui, entre sintomas negativos, sintomas positivos, sintomas de desorganização, sintomas psicomotores ou catatonia, sintomas e prejuízos cognitivos e sintomas de humor
também entra nesse pacote. Mas de qualquer forma, a gente não vai entrar nessas categorizações, pelo menos nesse vídeo aqui. E apesar de tantos estudos e tantas categorizações, a história da esquizofrenia é uma história triste, eu diria assim, uma história de muita dor, de muito sofrimento, de muita luta. A começar da forma em que as pessoas que eram pacientes esquizofrênicos eram tratados no século passado. Eles eram vistos como ameaças, como um fardo para a sociedade. Por isso que eles eram isolados naquilo que conhecemos hoje como manicômios. Além disso, eram submetidos a tratamentos de choque também, viu? E todos esses tipos de violência que você possa imaginar também. Também foi nesse período que foi criada aquilo que a gente conhece como lobotomia, que basicamente consistia em cortar conexões nos lóbulos frontais do cérebro, o que bem dizer transformava a pessoa num zumbi. E para você que ainda está aqui, fique até o final do vídeo, porque eu vou trazer 3 indicações cinematográficas para você entender ainda melhor aquilo que eu estou falando. Porém, a partir da década de 50, as coisas começaram a melhorar. Embora ainda vistos como ameaças inadequados na sociedade, o surgimento dos antipsicóticos diminuíram, assim, eu posso dizer, efetivamente as necessidades de internações. Mas só foi a partir dos anos 70 que as coisas tiveram um progresso ainda maior. Pois a gente teve aquilo que é chamado de reforma psiquiátrica, que teve por objetivo destruir completamente essa lógica manicomial e essa lógica de internação, substituindo ela por uma rede de atenção e de cuidado comunitário em liberdade. E hoje até virou meme essa palavra, mas que já mudou a vida de muitas pessoas, aquilo que nós conhecemos como CAPS. Então, pessoal, conforme eu havia prometido, eu vou fazer a indicação de 3 obras cinematográficas para você entender ainda melhor o que é a esquizofrenia e como funcionava a lógica manicomial. A primeira indicação é um filme estrelado por Leonardo DiCaprio, chamado Ilha do Medo. É um filme com uma vibe de suspense, mas se você der uma chance a esse filme, você vai se surpreender. E a segunda indicação é a 5ª temporada da série American Horror Story, que se passa justamente em um manicômio. E é totalmente possível você entender de forma lúdica a lógica desse lugar e como as pessoas iam para ali e o que acontecia com elas ali dentro. E a terceira indicação é um documentário chamado Holocausto Brasileiro. Documentário este que é a adaptação de um livro que relata sobre um hospital psiquiátrico em Minas Gerais responsável pela morte de aproximadamente 60 mil pessoas. Pessoas essas que viviam sob as mesmas condições de um campo nazista. Por isso o nome é Holocausto Brasileiro. Então, pessoal, voltando aqui ao tema do Louis Krasner, depois de falar de tantas coisas pesadas, a impressão que eu tenho é a mesma que tive ao ler um texto recentemente, que a maior parte das vezes as pessoas confundem fragilidade com fraqueza, mas elas não são a mesma coisa, pois alguém pode ser frágil sim e ser forte ao mesmo tempo. E é justamente nessa fragilidade onde habita a potência do ser, que está pronta para vir à superfície de forma muito bela. Foi isso que a gente viu com o Trevor brasileiro. Alguém que aparece ali como um meme a princípio, mas se mostra alguém extremamente potente, cheio de talentos, músico, calistênico, e que é algo que devemos guardar. Onde há fragilidade, ali se esconde uma potência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Compartilhe essa mensagem, com alguém. Vamos ajudar a deixar a nossa sociedade ainda mais consciente e melhor. Até o próximo vídeo.